apresentando o programa Chama do Pago, onde nós divulgamos a cultura do Rio Grande do Sul, a música, a poesia, o folclore, o canto da nossa gente. E no programa passado eu falei sobre a pessoa que tinha programa de televisão, acho que até era um antigo Canal 5, Flávio, que eu não lembrava o nome, era Flávio Cavalcante. Ele que falou sobre a palavra crioulo, contrariando nós, os gaúchos, que costumamos dizer que eu sou crioulo de determinado lugar. E uma outra coisa interessante para que as pessoas mais jovens que não conhecem essa história, Teixeirinha, certa feita, quando lançou o seu livro, seu disco, Coração de Luto, ele foi muito criticado pelo Flávio Cavalcante, inclusive quebrou o disco do Teixeirinha e criticou bastante ele. Lá pelas tantas, o Teixeirinha entra no programa do Flávio Cavalcante, empunhando o seu violão, a prateada de um lado e o 38 do outro, o chapéu tapeado na testa e o pala caindo do ombro, e foi lá e cantou ao vivo no programa do Flávio Cavalcante a música Coração de Luto. São pequenos detalhes da música do Rio Grande do Sul, desse fenômeno que se chama Teixeirinha, que atravessa os tempos. A sua música até hoje é o maior sucesso. Assim como Gil de Freitas, José Mendes, Pedro Raimundo que abriu o caminho para todo esse movimento musical do Rio Grande do Sul. E hoje a música nativista. Pedro Raimundo, ele era trovador, músico, radialista, e veio da música popular brasileira. Ele tocava nas orquestras em Porto Alegre. E viu que esse meio aí dava resultado e botou a sua gaita no ombro e saiu pelo Brasil cantando as músicas do Rio Grande do Sul. Então nós devemos muito a toda essa gente. Depois nós queremos lembrar, quando falo no Rio Grande do Sul, lembrar do saudoso trovador, cantor Gil de Freitas. E o primeiro bailão do Rio Grande do Sul foi Gil de Freitas que implantou. Ele tinha o seu bailão, depois ele parou com o bailão do Gil de Freitas. O que é o bailão? Bailão é onde toca todo o gênero musical e aonde é mais barato para as pessoas, porque hoje, para se ir em um determinado lugar, dependendo da situação, o sujeito vai gastar uns bons pilas. E no bailão é aquela coisa, é um X que o sujeito paga e não depende de estar fechado, estar de gravata ou de terno, enfim. E no bailão não tocar a música sertaneja, que não é sertaneja hoje, o sertanejo raiz, que tocava muito no Rio Grande do Sul, nas rádios do Rio Grande do Sul, hoje tomou conta um outro tipo de sertanejo, que é o sertanejo urbano, não é aquele sertanejo raiz que tocava antigamente no Nordeste e tocava no Rio Grande do Sul também, nas rádios do Rio Grande do Sul. E falando em sertanejo, o Rio Grande deve muito a uma pessoa que já partiu, que nós não podemos esquecer, que é a Inesita Barroso. Quando Paixão Cortes e Barbosa Lessa pesquisaram sobre o folclore do Rio Grande do Sul, as músicas do Rio Grande do Sul, não tinha cantor para interpretar. Porque naquela época costumavam dizer que era coisa de grosso, então não tinha cantor para interpretar. E a Inesita Barroso se ofereceu para gravar, e gravou um disco ou dois com as músicas do Rio Grande do Sul, folclore do Rio Grande do Sul. Então nós devemos muito, o Rio Grande do Sul deve muito a Inesita Barroso. E outra coisa, somos poetas campeiros, os poetas do gauchismo, porque o Taveira Júnior e o Múcio Teixeira foram os primeiros poetas do gauchismo que dividiam o espaço para ser o primeiro, qual mais dos dois queria ser o primeiro dos poetas do gauchismo. Diz o Antônio Augusto Fagundes, folclorista, homem intelectual, diz em um dos seus livros que o primeiro poema gauchesco foi Monarca. Mas o doutor Hugo Ramírez, que é outro intelectual, professor, advogado,
crítico literário e tudo mais, que também já nos deixou, já partiu para a Estância Grande do Infinito. Ele diz que tinha dois monarcas, um com título, um autor e outro sem autor. Então esses foram os primeiros poemas gauchescos que apareceram. Mas nós sabemos que a poesia gauchesca, estou com uma pesquisa sobre a poesia gauchesca, os germes da poesia gauchesca são os versos do Bartolomé Hidalgo, que é um uruguaio que viveu nasceu no final do século XVII e faleceu logo no começo do século XVIII. Ele conviveu com os pajadores, com os campesinos, com os índios, com os guerreiros do Prata, e vendia os seus versos no fim da linha do trem para, com o dinheiro, sustentar a sua mãe, que era muito pobre. E, então Bartolomé Hidalgo é citado pelo Manuelito de Ordelas como a poesia do Rio Grande do Sul. Os germes são os versos dele, do Bartolomé Hidalgo. Então, é importante nós conhecermos sobre a poesia do Rio Grande do Sul. E depois nos aparece Ramiro Barcelos, em 1915, com seus poemas campestres, que ele assinava como Amaro Juvenal, pseudônimo, o Antônio Chimango. Ramiro Barcelos, que tem tudo que é cidade do Rio Grande do Sul tem rua com o nome dele, foi um fenômeno, era médico, jornalista, poeta, político, empresário e por aí vai. Ramiro Barcelos editou o Antônio Chimango em 1915, porque ele fazia parte do mesmo partido do Borges de Medeiros e ele queria concorrer ao Senado. E daí o Borges de Medeiros deu uma rasteira dele e ele, apoiado pelo grupo de amigos, concorreu e perdeu. E daí ele começou a escrever os versos que fala do Antônio Chimango. Tem versos muito interessantes que ele diz, e está atual esse verso do Ramiro Barcelos, que ele diz que o povo é que nem o boi, bufa, atropela, depois vem lamber a canga. E realmente, nós estamos vivendo um momento crítico da nossa história, da história política do Brasil e dos movimentos. Mas é a vida, temos que continuar, porque nós fizemos parte deste mundo. E nós também queremos dizer aos senhores que nós trouxemos uma poesia, nós estamos nos aproximando do Natal, uma poesia de Darcy Silva. Darcy Silva, para quem não sabe, poeta, cantor, ele também foi dono do bailão do Darcy Silva na Assis Brasil, foi o segundo bailão, primeiro do Gil, depois o segundo dele, juntamente com o Cardoso. Depois o Cardoso botou o bailão do Cardoso lá na Assis Brasil. Então esses três bailões foram os primeiros que surgiram por aí. E o Darcy Silva, a última notícia que eu soube dele, parece que ele está lá por Glorinha, para aquela localidade lá. Hoje ele é criador de búfalo, como disse, radialista, poeta e cantor também. E essa poesia do Darcy Silva diz o seguinte, fala sobre o Natal, porque o Natal é festa para uns, tristeza para outros, faz parte do nosso mundo. Quantas mães aflitas por não ter o pão para dar aos filhos, não ter o pão na mesa. E o Darcy Silva focalizou muito bem nos seus versos, que ele diz: hoje é dia de Natal, tudo é festa, tudo é luz. Nascimento de Jesus na cidade de Belém, numa simples manjedoura, dentro de uma estrebaria, Jesus menino nascia mais pobre do que ninguém.
Ele era o Rei dos Reis com toda a soberania, fruto da Virgem Maria, o Filho do grande Deus. Por que nascer num estábulo, sem riqueza e sem tesouro? Por que não ser todo em ouro coxo em que ele nasceu? Jesus não quis nascer rico para mostrar à humanidade que somente a humildade nos levaria ao Senhor. Em vez de coroa de ouro, teve coroa de espinho, andou por árduos caminhos até morrer por amor. O mundo está todo em festa falando em fraternidade. Uns vendem felicidade, para outros tão desigual. A quem esbanja fortuna com tanto para gastar e tão pouco amor para dar. Sem amor não há Natal. Se Jesus voltasse agora, para onde será que ele iria? Se hospedar num palacete, num castelo rico e nobre, ou será que ele vinha pobre como viera outro dia? Será que visitaria primeiro as casas granfinas, com tapetes e cortinas de valor que nem se sabe, onde as crianças têm tantos brinquedos para brincar que nem conseguem guardar, porque na casa não cabe? E se ele sentisse fome, qual seria a casa escolhida? A que tivesse mais comida, champanhe, vinhos, licores, aonde dialogasse com altos aristocratas, filósofos e diplomatas, ser mais um entre os autores. Olha, eu acho que ele iria no barraco, mas sem nome. Primeiro matar a fome dos que a pobreza judia, transformar seu corpo em pão, transformar seu sangue em vinho, dar um pouco de carinho dos que a pobreza judia. Se Jesus voltasse agora do céu em Papai Noel, interpretando o papel do velhinho sorridente, via crianças brincando num cavalinho de pau, porque o mundo foi tão mau e não lhes deu nem um presente. Esses são os versos do Darcy Silva. E depois ele começou a cantar música sertaneja, tem algumas músicas gauchescas e muito buenas, por sinal, de autoria dele, e poemas. Conheci o Darcy Silva quando ele apresentava um programa na Metrópole, eu acho que era na Bento Gonçalves, que era Lenço Branco, o nome do lugar. Não sei se era Clube Lenço Branco. Lá ele apresentava noites regionalistas na Rádio Metrópole. Lá eu conheci o Formiguinha, que era trovador e cantor, conheci também Valdomiro Melo, mais o Luiz Miller, e por aí vai. Conheci muita gente lá no galpão do Lenço Branco, onde o Darcy Silva apresentava um programa Noites Regionalistas, direto para a Rádio Metrópole, e o pessoal, depois que terminavam os shows, as apresentações para o rádio, o pessoal fazia um baile lá no Lenço Branco, e às vezes clareava o dia por lá. Saudade daqueles bons tempos de Porto Alegre. Eu que venho da campanha, mas estive querenciado aqui em Porto Alegre, voltei para o interior e hoje estou aqui novamente prosseando com os senhores.